Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e como vocês sabem, agora em 2019, a Xiaomi trouxe para o mercado nacional e internacional o Redmi 7A, que eu trouxe aqui para o canal Unboxing para vocês darem uma olhadinha. Se vocês quiserem conferir ele, o link está aqui na descrição, mas nesse vídeo importante agora que eu trouxe para vocês, eu vou dar a minha opinião dos 5 dias de uso. Eu utilizo o smartphone durante 5 dias e trago a minha opinião como usuário pessoal, tendo em vista que eu uso bastante coisas no meu cotidiano e vou passar para vocês a minha experiência durante esses 5 dias primeiros com o smartphone, para saber se ele consegue dar conta do recado do meu tipo de uso, se ele tem uma bateria legal, uma câmera e etc. Esse é um review um pouco mais simples, que eu trago um pouco da minha particularidade para o canal, mas sempre trago um review completo sobre o aparelho aqui. Então se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para quando sair o review desse aparelhinho aqui completo você ser notificado e vamos começar. O Redmi 7, como vocês sabem, ele tem versões de 2 GB de memória e 16 GB de armazenamento e de 3 GB de memória, 16 GB de armazenamento ou 32 GB. Ele tem o Snapdragon 439, um pouquinho diferente do seu antecessor, o 6A, que tinha um processador da MediaTek, que é um pouquinho inferior e gasta bem mais bateria que os Snapdragons. Provavelmente o Redmi 7A vai vender bastante por conta do Snapdragon, que muitas pessoas já conhecem e tem mais confiabilidade nesse processador. De restante, nós temos uma câmera de 12 megapixels na parte traseira e na parte frontal uma de 5 megapixels, tá? A câmera eu vou falar mais adiante, eu só estou passando as especificações aqui para vocês terem uma noção. Uma tela HD na parte frontal com tecnologia IPS, tá? Não é AMOLED, e o valor dele hoje gira em torno de 500 a 600 reais no lançamento. Provavelmente quando passar o hype de lançamento, o valor abaixe bem mais e o celular possa ser bem mais atrativo do que está sendo no momento. Nos meus primeiros dias com o smartphone eu instalei todos os meus aplicativos, instalei os jogos que eu costumo jogar, que é o PUBG, o Asphalt 9 e tem o Free Fire também, mas dificilmente eu jogo ele, tá? E também instalei o PES 2019, que normalmente eu não jogo, para fazer um teste que muitas pessoas me pedem no canal. E durante o dia a dia, no multitarefa, que seria o principal que você vai utilizar no seu smartphone, ele não tem engasgos, tá? Só que ele não é o mais rápido possível. Isso é normal, tá? Pelo preço do aparelho, o processador e a categoria de entrada que ele se encontra. Então, eu não tive travamento, eu não tive lentidão, eu só tive um demoro um pouquinho mais longo que eu tô acostumado, porque hoje, no caso, eu uso o Note 9, então se eu mudar para o Snapdragon 439, claro que eu vou ter uma diferença de velocidade. Não tem como você não sentir diferença de velocidade trocando tão longe a linha de processador. Mas eu entrei nas opções de desenvolvedor, troquei lá a velocidade de animação para 0.5 e o smartphone ficou bem mais ligeiro e bem mais rápido para o dia a dia, tanto que eu nem senti dificuldades de utilizá-lo no quesito de multitarefa, que seria trocar de aplicativo e voltar, entrar em um, sair em outro. O smartphone se deu muito bem, principalmente pelo preço que ele traz em sua categoria. A versão que eu peguei é a versão azul com 16 GB de memória interna e 2 GB de memória RAM. E eu já peguei essa versão propositalmente para trazer um teste bem legal aqui para o canal e falar para vocês, hoje 16 GB de armazenamento interno é bem difícil você conseguir lidar com isso. Ele aceita cartão de memória, tá? E é tripla bandeja, você pode colocar 2 cartões sim e um cartão de memória sem ter que sacrificar um ao outro, mas o cartão de memória ele não é um solucionador desse problema de memória interna. Provavelmente se você pegar o de 16 GB você vai ter problemas. Eu atualizei todos os aplicativos da Google, que é o que precisa fazer, instalei os jogos e fiquei com 1,56 GB livre. Praticamente consumiu toda a memória do smartphone, só instalando 4 jogos e os aplicativos que eu utilizo no meu dia a dia. Então, provavelmente no meu uso, 16 GB hoje em dia não dá mais. Eu uso em torno de 64 GB no meu dia a dia, em torno disso daí. E o de 16 GB para mim, infelizmente, não dá. Mesmo se eu pegasse um cartão de memória, o cache de armazenamento do aparelho e as coisas que eu vou baixando do WhatsApp, etc., já iria consumir toda a memória interna dele. É um ponto negativo no meu ponto de vista por conta do meu uso, mas dependendo do usuário que for comprar esse aparelho, não seja isso. Principalmente para quem só usa o WhatsApp e Facebook, não baixa jogos e usa o smartphone bastante para ligação. Falando de peso e tamanho, o Redmi 7A ele é bem leve, tá? Ele é um pouquinho grosso por conta do seu tamanho, ele é um pouquinho reduzido. Se vocês derem uma olhadinha na minha mão aqui, ó, eu consigo pegar ele tranquilamente com uma mão só e consigo utilizar ele normalmente com uma mão só, mas por conta desse tamanho um pouquinho reduzido, eles tiveram que engrossar um pouquinho o aparelho para conseguir colocar 4.000 mAh de bateria. É um ponto, digamos, negativo de um lado e positivo do outro por conta do tamanho, mas na hora de você estar utilizando no dia a dia, ele é bem confortável, tá? A parte de trás dele é arredondada aqui nos cantos, mas na hora que você vai digitar com 2 mãos, funciona muito bem, não é tão ruim quanto vocês imaginam pelo tamanho dele. A única coisa que eu achei que pecou um pouco foi esse design um pouquinho antigo, que não tem nenhum notch e não tem uma proporção um pouquinho melhor em volta da tela, mas é um ponto a se considerar por conta do tipo de aparelho e por ser um aparelho de valor muito baixo aos concorrentes que tem uma tecnologia um pouco melhor e tem também uns designs um pouco mais atraentes.
muitas pessoas hoje costumam comprar smartphones para jogar. E pelo preço dele, muitas pessoas vão querer comprar ele por conta de jogo, tá? O que eu posso dizer a respeito de jogo nesses meus primeiros 5 dias é o seguinte: ele consegue rodar os jogos, todos praticamente, conseguir rodar o PUBG, só que em qualidade baixa, tá? E não tá tão fluido quanto em smartphones com Snapdragon da linha 600 em diante. Mas é jogável, não é ruim. Tá? Por ter a tela HD, ajuda um pouco na hora do processamento, puxa um pouquinho menos e a bateria dura bastante jogando. Mas é o seguinte, esse smartphone ele tem um calcanhar de Aquiles para jogos, que é o armazenamento. Se você for pegar o smartphone com 32 GB, pode ser que esse problema acabe dependendo dos jogos que você vai instalar. Mas dependendo do quanto de jogo que você usa e tem instalado, provavelmente 32 GB não seja o suficiente para você. E aí o smartphone pode ser que ele não seja tão indicado para o seu uso. E temos também a questão da memória RAM. Ele tem 2 GB de memória, essa versão que eu estou utilizando, ele conseguiu se dar bem com os jogos, tá? Não teve engasgo, não teve travamento ou coisas do tipo, mas é o seguinte, 2 GB hoje tá no limite. Se você quer um smartphone para daqui 2 anos, 3 anos, para continuar jogando, pode ser que o Redmi 7A não seja o smartphone específico para você, que tá a fim de gastar um pouquinho menos. Eu prefiro dizer para você assim, ó, gaste um pouquinho mais e que você tenha um pouco mais de longevidade no smartphone agora do que ter que trocar ele muito em breve. A tela dele, já embarcando na parte que eu já falei de jogos, ela é uma tela HD. Isso ajuda tanto em bateria, tanto em gráficos, em desempenho, porque ele consome menos por ter menos pixels para ser renderizado. Isso ajuda bastante no quesito da bateria também, que é um pouco menos drenada por conta do seu processamento um pouco inferior. No meu caso da bateria, nós temos 4.000 mAh e eu consigo utilizar ele durante o dia tranquilamente. E a bateria dele dura muito. Por conta do processador ser o 439, ele tem um baixo desempenho e isso ajuda bastante no quesito da duração da bateria. No meu dia a dia, quando eu chego em casa, eu chego até com 50% de bateria, podendo estar utilizando até no outro dia tranquilamente. Claro que eu não uso o smartphone diretamente, tá? Durante o meu dia de uso, eu uso ele de vez em quando, vejo mensagens, entro em alguns sites ou coisa do tipo, vejo vídeo e ouço música. Eu não jogo durante os dias, então eu não posso dizer numa jogatina o quanto vai durar. Eu fiz um teste de jogos aqui no canal, se você quiser saber mais ou menos quanto tá drenando, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se eu não lembrar de colocar, deixa um comentário aqui que eu sempre leio os comentários. Caso eu esqueça, eu coloco aí pra você, beleza? E no caso também, eu tive um pequeno probleminha nos primeiros dias de uso da bateria dele. Tava drenando muito durante a noite, eu tive que dar uma olhadinha no que estava acontecendo. Eu acredito que tenha sido algum aplicativo que eu instalei. Eu fui desinstalando alguns que eu achava que podia ser o problema. Aparentemente amenizou, porque quando eu tava com esse problema, a bateria dele tava drenando tipo 15 a 20% por noite. É bastante coisa, principalmente para o processador de entrada. É claro que isso pode ser algum bugzinho do sistema ou coisas do tipo. Se acontecer com você quando você comprar um smartphone ou até mesmo um Redmi 7A, eu aconselho você ir desinstalando aplicativo por aplicativo e ir testando. E se por acaso não resolver, você dá um reset nele, ou que seria o restaurar de fábrica lá no sistema, para ver se isso resolve o seu problema, beleza? E esses foram meus primeiros 5 dias com o Redmi 7A. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Se quiser estar comprando o aparelho, os links estão aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado e tchau!